escreveu o livro Formação Econômica do Brasil, uma grande referência utilizada para estudar a economia brasileira. Mas quem realmente foi Celso Furtado? Quais eram suas principais ideias e qual sua relevância hoje em dia? Bom, Celso Furtado foi um dos precursores da economia política no Brasil. Ele teve um momento histórico de formação da sociedade urbana industrial no país e representa esse pensamento que veio depois de ser conhecido como estruturalismo latino-americano e subsidiou muito do que foi a ideologia desenvolvimentista, a perspectiva do desenvolvimento industrial na América Latina. Celso Furtado tem um papel tanto na política quanto na teoria econômica. Ele foi um servidor público e atuou na política desde os anos 40, quando foi servidor do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, depois foi um dos fundadores da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Depois organizou junto com a CEPAL um grupo misto para pensar o BNDES e para organizar a formação dos servidores do BNDES nos anos 50. Fundou no final dos anos 50 a SUDEM, Superintendência de Desenvolvimento para o Nordeste. Foi o primeiro ministro do Planejamento no Brasil, em 1962, no governo Jango, e depois também inaugurou o Ministério da Cultura. Não inaugurou, ele foi o terceiro ministro, mas foi o ministro considerado que estruturou o Ministério da Cultura nos anos 80, no governo Sarney. E ainda participou da Universidade da ONU, foi professor na Sorbonne, na França, em universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, um grande nome internacionalmente conhecido e que é um dos precursores da economia política no Brasil e na América Latina. E em termos teóricos, ele desenvolveu uma interpretação histórica da formação do subdesenvolvimento latino-americano. Isso que é conhecido como método histórico-estrutural do pensamento cepalino. Ele foi um dos formuladores e ele organizou esse pensamento e fez a primeira interpretação do Brasil fundada nesse pensamento estruturalista, que é o livro Formação Econômica do Brasil, publicado em 1959. Além disso, ele também desenvolveu uma teoria do subdesenvolvimento, a perspectiva de que o subdesenvolvimento é um processo histórico específico de desenvolvimento, que não reproduz a trajetória dos países ditos desenvolvidos. Tem especificidade dada a trajetória histórica desses países. E formulou isso pioneiramente no livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento do ano de 1961. Além disso, ao longo dos anos 60, 70 e 80, ele foi um pesquisador da cultura e ele pesquisou a relação da cultura com a economia, a perspectiva de uma dimensão cultural do desenvolvimento econômico. Ele tem uma série de livros sobre isso, diversos trabalhos sobre essa relação entre cultura e desenvolvimento, cultura e subdesenvolvimento, que levou ele a formular uma proposta de uma perspectiva de uma dependência cultural, que os países latino-americanos têm uma dependência cultural frente aos países europeus e aos Estados Unidos, e isso significa aí a formação própria da economia com um horizonte cultural e tentar reproduzir culturalmente a sociedade europeia e estadunidense no Brasil. E isso, claro, tem um significado muito profundo para o que é a trajetória de desenvolvimento, mesmo da industrialização no Brasil, a partir dessa perspectiva de uma dependência cultural. Acredito que essas são as grandes contribuições do Celso Furtado ao pensamento econômico brasileiro e latino-americano.